Olá, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo aqui pela página Vinde a Mim e pelo canal no YouTube. Essa página foi desenvolvida e pensada com o objetivo de levar até você uma mensagem de edificação para que você possa se aproximar de Cristo, pois essa é a mensagem do Evangelho. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E nessa manhã estamos aqui com o pastor Aldo. Pode saudar o pessoal aí, Aldo, dá um oi. Olá, meus amigos, bom dia, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo aí, que Deus abençoe vocês. Vamos que vamos! Então aqui nessa manhã nós estaremos fazendo algumas perguntas para o pastor Aldo para que você possa conhecê-lo e, quizás, a sua história de vida também se identificar com a dele. Sabermos de onde ele vem, como que ele chegou em Elias Fausto, a obra que ele tem feito aqui, como que Deus transformou, mudou a vida dele e constituiu a família que ele tem. Dessa forma, nós juntos poderemos chegar à graça, ao conhecimento e ao entendimento, porque como a própria palavra do Senhor diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou soltar uma introdução aqui e a gente já vai dar início às perguntas aqui com o pastor. Pastor, conta um pouquinho pra gente aí. Para quem não sabe, o pastor Aldo hoje ele vive em Elias Fausto. Conta pra gente como que foi a sua história, como que você teve um contato com o Senhor, quando que você teve o contato com a palavra de Deus. Nossa, é uma história longa, mas vamos lá. Na verdade, eu sempre fui crente, né? Minha mãe já sempre veio na igreja, eu também já nasci já com os padrões da igreja. Via ali minha mãe quando eu tinha 5 anos de idade, ir para a igreja, voltar, ir subir o monte, ela me levava. Então eu já vinha nessa trajetória aí, já envolvido, né, num mundo aí de Deus, da igreja e assim sucessivamente, né. Eu nasci ali em Itamaraju, na Bahia, né, dali eu fui para Rio de Janeiro, né, aí do Rio de Janeiro nós nos mudamos ali para a cidade de Linhares, no Espírito Santo, né. Ficamos ali um bom tempo, depois mudamos para Vitória, cidade de Vitória, ali ainda no Espírito Santo. E dali a gente viemos para São Paulo, aqui cidade de Guarulhos. Ficamos ali alguns anos também. E depois dali a gente veio aqui para a cidade de Elias Fausto. Mas para mim entrar nesse ritmo aí de pregação, né, se envolver a fundo no trabalhar de Deus, começou na idade dos 12 anos, 13 para 14, eu já começava a pregar, né? Lá para 14, 15 anos foi aí que eu conheci a minha esposa, a diaconisa Adriele, né, Soares. E aí a gente, na igreja envolvido também, ela também. E a gente casamos, né? E começamos aí uma vida rotineira na igreja, adorando a Deus, servindo a Deus, né? E passa aí pela fase do presbitério, evangelista, né? E agora, né, Deus nos honrou aí, entregando um trabalho em nossas mãos. Mas vou dizer para vocês, não foi fácil. A crise que vem aí na nossa vida é difícil, entendeu? E é aquilo, né? Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas podeis vencer, assim como ele venceu. Então essa é a minha trajetória aí. Hoje eu estou aqui pastoreando a igreja da IPU, da Igreja Pentecostal Ungida, aqui no estado de São Paulo, aqui na cidade de Elias Fausto. E nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas já vou logo afirmar a vocês aí que não foi fácil, tá? É luta após luta, mas nós conseguimos vencer. Você também poderá vencer. Então essa é minha trajetória aí. Aí, glória a Deus. Então vocês que nos assistem, pode ter um pouco de um resumo aí breve sobre a história do pastor. Então o pastor já nasceu no ventre aí, né? Desde sempre ouvindo os louvores na barriga aí, assim como Jesus teve um contato com João Batista no ventre, eles se alegraram
Então a gente pode dizer que Deus desde sempre teve um chamado na vida do pastor. Mas pastor, conta pra gente como foi que você teve, vamos pôr assim, a inspiração, que você percebeu que você tinha vocação para assumir o pastoreio, vamos dizer assim. Rapaz, é uma história. Eu sempre quis ser músico, sempre quis tocar, na verdade. Sempre quis tocar, né? Só que no decorrer da história você sempre acha gente melhor que você e você vai perdendo esse ritmo, né? Então quando eu fui ver que a área da música aí para tocar para mim ia ser difícil, né? Luta, mas não entra na cabeça, então eu parti para a área da pregação, né? Mas o meu foco, irmão, é aquilo, né? Você tem que ter um ponto, né, para você chegar. E eu sempre quis ser pastor, sempre quis pastorear, sempre estar envolvido, ser um líder, né? Ensinar, né? Mostrar um caminho, né? Ajudar o povo. Então, toda essa trajetória que eu construí, da pregação, né? Isso aí foi tudo para mim ter uma preparação para que eu pudesse alcançar o ponto que eu queria, né? Então, meu ponto era ser pastor, era pastorear, tá? Então, eu consegui chegar ao ponto que eu queria, através de muita luta, muita treva, né? O pessoal, tem aqueles que te apoiam, tem aqueles que não te apoiam, tem aqueles que acreditam em você, tem aqueles que não acreditam em você. E se você olhar para essas pessoas, você nunca alcançará o ponto que você escolheu para chegar. Então, essa foi a minha visão, né? Então, para mim se tornar um pastor, na época, o meu líder falava comigo, você tem que ser assim, assado, e eu fazia tudo do jeito que ele queria, da forma que ele queria, para me alcançar. E hoje eu estou aqui, eu agradeço todos eles, esses líderes aí que me ensinaram, que me instruíram, né? E eu estou aí hoje pastoreando para a glória de Deus Pai, e eu tenho certeza que se você colocar o seu foco na mão de Deus, eu tenho certeza que Deus vai te ajudar a chegar ao ponto que você quer, não é? Então essa aí é a minha fala aí. Maravilha. Então, aí como todos podem perceber, uma coisa que, não sei se você, mas já passou muito na minha mente, você já chegou a se colocar alguma vez na posição pensando como seria você liderar uma igreja? Você ser aquele que é o responsável, de repente, às vezes, não de abrir e de fechar, porque a gente distribui os cargos na igreja justamente para não sobrecarregar o pastor. Mas imagine você carregando nos seus ombros aí 30, 40, 50 pessoas, e essas pessoas ligando, pedindo oração, pedindo uma visita. Você que me assiste nesse momento, você teria essa disponibilidade de doar a sua vida por completo para fazer a obra de Deus? E eu faço essa pergunta aqui já para poder trazer um puxão de orelha da parte de Deus. Porque muitas das vezes nós queremos fazer críticas, mas uma crítica que não é pautada em algo que seja participativo, ela é tão somente uma crítica vazia. Então, a gente, antes de apontar qualquer coisa, como o próprio Evangelho nos diz, antes de querer apontar um cisco que está no olho do seu irmão, porque para Deus é um cisco. Se ele está trabalhando, se ele está se esforçando, se ele está querendo fazer a obra, é um cisco para Deus. Mas a trave que tem no nosso olho de somente enxergar aquele cisco, o nosso erro é muito maior. Então, antes de vocês falarem qualquer coisa, busque conhecer, busque ter um contato, se esforcem, se aproximem da obra para que Deus possa verdadeiramente agir num todo. Porque nós trabalhamos em prol do coletivo. E pastor, conta pra gente como que é essa questão de ser pastor, dessa vida de pastor, porque eu imagino que você abra mão de muitas coisas, até mesmo muitas das vezes com a sua família, né? Rapaz, é um trabalho muito difícil, né? Porque você tem que esquecer o seu problema e atentar para o problema dos outros, né? Então você tem que lutar para resolver o problema do seu membro, do seu congregado, né? Dos membros da sua igreja, e você tem que estar sempre ali com um sorriso no rosto, alegre, mostrando para ele segurança, né? Mostrando para ele ali que ele pode sim contar com você, que você está presente, que você está ali. E muitas das vezes nós pastores, a gente esquecemos os nossos problemas para poder tentar resolver os problemas dos nossos colegas ali, os nossos amigos ali, os congregados ali da igreja, né? Que é um trabalho que o Senhor nos colocou para fazer, né? É o que está registrado lá em 1 Pedro 5, né?
2, que diz: apacentai o rebanho de Deus, não por força, mas voluntariamente. Então, a gente temos que trabalhar em prol, mostrar para o povo que o seu líder é um líder capacitado, é um líder que está ali liderado por Deus, entendeu? Os ensinamentos que passam, o ensinamento de Deus, e que você pode sim vencer essa crise, esse problema que você está vivendo, e muito mais do que isso, que você não está sozinho, você pode contar. Então, ser pastor não é fácil, é difícil, vai ter crítica contra você, pessoas vão desacreditar em você, vão denigrir a sua imagem, vão falar mal de você, e você tem que olhar para ela como Jesus sempre olhou para os críticos que vieram até ele, e responder sempre em uma palavra de levantamento, uma palavra alegre, uma palavra de autoajuda, e não devolver o mal não devolver o mal com o mal, mas devolver o mal com uma boa palavra e o bem para eles, né? Porque o foco nosso, irmãos, o foco de todos os pastores em geral, o líder, né? O foco dos pastores é o quê? É ganhar você para o reino de Deus, para o reino de Deus. Então a gente temos que mostrar para você que nós somos diferentes. E diferente como? Nós somos diferentes no amor, mesmo você não gostando, a gente gostamos. A gente ama você não pelo que você oferece ou dá, não, mas a gente ama você porque nós temos o amor de Deus, o amor ágape, o amor que tudo suporta, entendeu? Então, Aleph, eu tenho certeza que ser pastor, para muitos, é porque tem muitas pessoas que não conseguem se tornar ou ir à frente nessa área do pastoreio. Por quê? Porque é muito difícil. É muito difícil. E se você atentar muito para a igreja, você perde a sua família. Se você atentar muito para a sua família, você perde para a igreja. Então você tem que ter um temperamento, você tem que ter um controle, né? Sabendo viver para você, chegou em casa é pai, né? Chegou em casa é marido, e saber também que chegou na igreja você é um líder. Então tem que mostrar uma postura de alguém que é seguro nas suas palavras, seguro no seu andar, e é isso aí. Mas eu mando logo um recado para vocês: ser pastor não é fácil, ser pastor não é fácil, mas Deus dá graça aí para a gente suportar, amém? Glória a Deus. Então aí a gente pode imaginar que um pastor, ele é como se fosse um pai de uma família que tem muitos filhos. Se você que me assiste, se você é pai ou mãe, se você tem 1 ou 2 filhos, você sabe a dor de cabeça que 1 ou 2 filhos dão. Agora imagine você assumindo 30, 40, 50, 60 filhos debaixo das asas aí, você tendo que instruir cada um em suas dificuldades aí no dia a dia. Então é uma obra muito bonita e é uma obra realmente de doação. Então, mais uma vez, o que eu queria deixar aqui com essa entrevista para você que nos assiste, a gente acompanha nos noticiários e na internet, principalmente hoje em dia que temos acesso à internet, que é o maior meio aí de comunicação e de troca de informações, o mais acessível a todos. A gente sabe que existe inúmeros casos de corrupção, inúmeros casos de tudo aquilo que a gente sabe que não é bom, que vai contra ao querer de Deus. Porém, também há muitos e inúmeros casos de pessoas boas, de pessoas que se doam, de pessoas que verdadeiramente se converteram ao Evangelho. Então, se você está triste, decepcionado por já ter ocorrido algum caso desse negativo onde você vive, onde você está, lembre-se, também há pessoas que querem ajudar, que querem apoiar, que querem fazer com que sua vida seja edificada. Porque isso que fazemos aqui hoje ajuda a edificar a minha vida, porque eu tive que levantar cedo, programar o computador, ligar a iluminação, preparar as perguntas, fazer uma oração, agradecer a Deus pela vida. A obra do Senhor, no geral, quando a gente se une, ela faz com que todos melhorem, porque o nosso corpo é assim. Se a mão está doente, você já não consegue fazer as coisas que você faria diariamente. Então, aproveitando aí que o Aldo falou dessa questão de dificuldade, eu queria que ele já fizesse uma oração. Depois a gente vai prosseguir aí, mas a gente vai quebrar um pouco esse ritmo, que às vezes a gente tem um protocolo de isso e aquilo. Fazer uma oração aí, pedir para que Deus toque aí no coração de quem está assistindo, de quem está nos ouvindo, para que essa pessoa, se você está desanimada com a obra do Senhor, que você se levante, seja no seu bairro, seja dentro da sua casa aí. Se você é jovem, dê ouvidos aí ao que o pastor falou. Ele começou lá ministrando a palavra quando jovem. Quando tem uma oportunidade, separa um versículo, nem que você vai lá, fale
glória a Deus, Jesus é bom, Ele me curou, me libertou e amém. Mas dê a oportunidade do Espírito Santo trabalhar na sua vida, porque como a palavra diz, aonde tem liberdade, aí está o Espírito de Deus. Mas não é uma liberdade para libertinagem, para a gente fazer a vontade do nosso corpo, mas uma liberdade para a gente crescer em graça, em conhecimento, em virtude e em poder. O pastor vai estar fazendo uma oração e aí na sequência a gente já continua aí com a entrevista. Glória a Deus, amém? Se vocês puderem aí sair do mundo material, entra no Espírito Santo, fala com Jesus, né? Deixa o Espírito Santo envolver você. Eu vou estar orando, eu tenho certeza que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Oremos ao Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Senhor, Pai, para todo sempre. Deus, nesse momento, ó Pai, quero orar por cada pessoa, jovem, adulto, meu Deus, crianças, que estão, meu Pai amado, envolvidos na Tua obra. Senhor, cada um deles tem um sonho, cada um deles tem uma meta, Senhor, alcançar na Tua casa, servindo a Ti. Alguns, meu Pai, é ser pregadores, outros é serem pastores, outros, meu Pai, serem cantores, outros, meu Pai amado, tem os dons que o Senhor, ó Pai amado, nos fornece. Deus, eu te peço em nome de Jesus que no decorrer da história, no decorrer da vivência, que quando vir as crises, meu Pai, o desânimo, a perda do prazer, o Senhor possa estar com ele, meu Pai, o Senhor possa estar segurando nas mãos dele. Deus, eu profetizo, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, que eles alcançarão a meta, que eles chegarão, meu Pai, ao ponto que eles estão, meu Pai amado, querendo chegar. Deus, que o Senhor possa, meu Pai, dar força para eles suportar, meu Pai, as crises existenciais da vida. Que eles possam, meu Pai amado, se manter firme na Tua presença, ó Deus. E que a Tua palavra seja o escudo para eles. Eu entrego, meu Pai, a cada um em Suas mãos. Eu entrego, meu Pai, o Teu povo em Suas mãos. Para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui, antes de iniciarmos a live, eu e o pastor estávamos ali tomando um café, batendo um papo. E eu recordei aqui que eu estava, antes de iniciar a live, a gente estava tomando um café, batendo um papo, e eu lembrei que essa semana eu estava lendo uma palavra, e a gente até deu umas risadas aqui, que em Êxodo vai relatar a saída do povo hebreu com Moisés. Quando Deus chama Moisés, ele volta novamente ao Egito, para tirar ou resgatar o povo da escravidão. E quando a gente fala do Evangelho, Cristo, ele também nos chama para nos resgatar da escravidão da nossa carne. Ele quer nos libertar, não somente do nosso pecado da carne, mas principalmente hoje. Se vocês acompanham os jornais, vocês sabem que o índice de pessoas com depressão, com ansiedade, com doenças psicológicas tem crescido muito. Porque o inimigo, ele percebeu que a carne já é do pecado. Ela nasceu no pecado, enquanto ela não ser purificada, não ser convertida, mas a carne ela não se converte. Por isso que Paulo ele vai dizer que a circuncisão, o ato que os hebreus faziam, que era um mandamento que Deus havia dado, de cortar o prepúcio do homem, que aquilo ali já não teria mais validade, porque na verdade o que controla os desejos do homem é a mente. Então Jesus ele trouxe uma liberdade que era uma liberdade para a nossa mente, para o nosso ser por inteiro. Então você que nos assiste, o povo hebreu, eles saíram do Egito em corpo, mas a mente deles estava no Egito. Tanto que a primeira pausa que Moisés faz não tinha água. E o povo no primeiro momento eles já falam, mas Moisés, a gente estava lá no Egito, nós era escravo, mas a gente tinha o que beber, o que comer, e agora? Você trouxe a gente para o Egito aqui, trouxe a gente aqui no meio do deserto para morrer de sede. E você que me ouve aí, quantas vezes você já olhou de repente para o pastor e falou, mas pastor, eu estava no mundo lá, rapaz, eu saía, eu bebia, eu fumava, eu tinha as garotas que eu queria lá, traía minha esposa, fazia o que eu queria, mas e hoje, rapaz, estou aqui numa pendura, perdi o emprego, a situação está difícil. Mas qual foi a atitude de Moisés? Ele se achegou a Deus, pediu a Deus para que Deus concedesse aquilo que era necessário ao povo. Então, um pastor hoje, ele está na frente da obra, ele faz isso. Se você tem uma necessidade, busque um pastor para uma oração,
Busque aí um irmão, de repente, que você tem uma afinidade, mas a gente precisa ter essa questão de se achegar um ao outro, para que a gente possa se achegar a Deus em conjunto, em unidade. Eu queria que o pastor falasse um pouquinho disso aí também, dessa questão de que a obra não é somente eu, Aleph, faço a obra, somente o pastor faz a obra. A igreja precisa muito de você que vai lá, que senta naquela cadeira. A sua função como membro não é só ir, sentar, levantar e ir embora. Ela vai muito além um pouquinho disso. Eu creio que cada um na igreja, ali não existe cadeira cativa, tanto no plenário, ali na nave da igreja, tanto como no altar. E não existe ali cadeira cativa. É claro que tem ali algumas regras, né, de coisas eclesiásticas, por exemplo, evangelista, presbíteros, pastores, mas na visão de Deus tudo são igual. E nós, pastores, a gente estamos ali para servir o povo, né? Não para ser servido, mas para servir. Jesus, ele ensina isso aos discípulos, porque se você ler lá em João 13, quando eles estão reunidos ali para fazer a Páscoa, Jesus pega uma bacia com água, onde está todo mundo sentado, pega uma toalha, molha e limpa os pés de cada um. Aquilo ali era uma função que o escravo ali fazia, o trabalho doméstico ali fazia. Você chegava na casa e ele limparia os seus pés. E Jesus está fazendo isso. Por quê? Jesus está dizendo, eu vim para servir e vocês também vão servir. E qual é o prato? O prato é a vida eterna, né? Que eu creio assim, Alex, o camarada no mundo, o mundo diz que ele não presta, né? O mundo diz que ele não presta. Ele chega na igreja, né? Aí na igreja ele não é bem recebido, é assim, assado, ele vai pensar duas coisas. Bom, se no mundo eu não presto, né? Se na igreja eu também não presto, então eu vou me entregar. Só que o padrão da igreja é diferente. Todos vocês que entram na igreja, vocês têm um valor imenso. Né? Quando você entra na igreja, tanto do congregado, tanto do visitante que vem ali primeira vez, eles têm um valor tremendo ali na igreja. Se não, vejamos, Deus colocou a igreja para quê? Para que Deus levantou o povo? Para adorar o nome dele e ganhar alma. Então o padrão da igreja é o quê? Você que já está no caminho certo, já está na igreja, sabe? Você pode fazer um trabalho de evangelismo, você pode profetizar, você pode dar uma palavra de autoajuda, né? Porque ali nós somos um corpo. Se nós somos um corpo, só pode trabalhar em conjunto, só pode trabalhar junto. E Deus sempre falou, Jesus sempre falou, que o corpo dele tem que trabalhar em união. Como é que eu vou querer fazer uma coisa com o meu braço direito, né, sem que eu não tenha ali o apoio do meu cérebro para mandar o comando, se eu não tenho ali a ajuda dos pés para me levar, né, Alex? Então, nós temos esse ritmo de trabalho. Então, o trabalho na igreja, você não pode chegar na igreja achando que você é um inútil, porque você não é um inútil, você é valioso ali. Você pode fazer, se você orar em nome de Jesus, tendo fé, acreditando, um milagre acontece. Então você é importante. Tanto que eu quero até deixar uma palavra para você, né, num ato de levantar as mãos e aceitar Jesus, né? O ato de levantar a mão, eu entendo assim, antes que você entregue o seu corpo, sua vida, o seu caminho nas mãos de Jesus, você é senhor de você faz o que você quer, quando quer, na hora que quer. Mas quando você aceita Jesus, nós chamamos lá na frente, né, quem quer andar com Jesus, quer fazer parte desta família, quer morar no céu, e você levanta a mão, esse ato de levantar a mão, Jesus entende isso aqui, ó, você está entregando toda a autoridade que você tem sobre si e dando na mão dele. Então a partir dali não é você mais que anda, é o Espírito que anda. Paulo vai falar isso aí, né? Não é você mais que fala, é o Espírito que fala, não é mais você mais que responde. Por isso que nós temos que ter, irmão, temos que ter uma mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo sempre vai ter uma palavra de autoajuda. Então você não canta, não prega, não faz nada, mesmo que você não faça nenhum movimento disso, você é importante na obra de Deus, porque você faz parte da família de Jesus. Então, se alguém está falando isso aí para você, se alguém está olhando para você, julgando o seu jeito de pensar, de falar, de agir, de adorar, né, é só ignorar. Por quê? Porque Jesus, ele não, quando olha a pessoa, a primeira coisa que ele vê é o coração. Se a intenção for de adorar a ele, servir a ele, clamar a ele, não importa qualquer palavra que vai vir aí ao redor de nós.
E uma frase boa para vocês aí é o quê? Pedro. Pedro estava lá no mar, né? E aquele alvoroço todo, ele vê Jesus, porém achando que era um fantasma, mas ele disse, tu és o Cristo, me manda aí. E Cristo manda. E o que faz? Está no texto. O que faz ele perder essa fé dele e afundar? O que faz é que quando ele olha para um lado, ele vê uma multidão, ele vê um temporal, vê do outro, vê coisas que podem matar ele. Então o que ele faz? Ele vai perdendo a sua crença em Jesus, a sua fé em Jesus. É a mesma coisa nós está focado, de repente vem um vendaval, alguém fala mal de você, alguém denigre a sua imagem, alguém quer te derrubar, e se nós parar e olhar para o lado, a gente vai esfriar. Mas eu profetizo em nome de Jesus na sua vida, que você não vai olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas vai olhar para o alvo, que é Jesus, amém? É isso aí. Glória a Deus. Então aqui na página aqui do Vinde a Mim, no canal do YouTube, a proposta é que a gente sempre tenha esse bate-papo, porque muitas das vezes a gente nem tem essa intimidade de chegar, de conversar com um pastor ou com um irmão, porque eu até comentei com o pastor anteriormente aqui que tem muitas pessoas que têm a visão de que nós, depois que nos convertemos, que nós perdemos totalmente a nossa vida, de que a gente não entende nada sobre política, sobre sociedade, que a gente não tem uma opinião, que somos em tudo submissos a tudo ou a qualquer coisa, de que não, pelo contrário, Jesus ele nos dá autonomia, ele nos dá principalmente a responsabilidade de saber que as minhas decisões, se não forem pautadas na palavra do Senhor, ela tem consequências graves, e que se as minhas decisões forem pautadas na vontade de Deus, ela vai ter se cumprir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então o Senhor ele tem reservado para a sua vida todas essas coisas que são boas, mas o mundo vai na contramão dessas coisas que são boas. Então é por isso que muitas das vezes você se entregou ao Senhor aí, como o pastor já deu uma explanação. Você falou, Senhor, eu te aceito, hoje você toma conta da minha vida, e de repente o negócio parece que virou de ponta cabeça, ficou pior do que era antes. Mas porque o nosso inimigo das nossas almas, a palavra diz que ele anda ao nosso derredor, porque à nossa volta estão os anjos que o Senhor manda para nos proteger. E ao derredor ele está lá rugindo como um leão, simulando a voz de Deus para que você seja enganado. Então ele quer fazer com que, se você é jovem, ele quer fazer com que você olhe para as meninas do mundo, quer fazer com que você olhe para a bebida, para o cigarro, para o fumo, para tudo aquilo que é contra a vontade do Senhor. Há problema de você se relacionar com alguém que é do mundo? Com certeza não, mas há consequências de um padrão de vida diferente do seu como cristão. E se você assumir isso, você tem que estar ciente de que irá sofrer e de que irá ter que pelejar uma luta e de repente até mais brava do que se fosse comum. Porque quem está no relacionamento aí sabe que ter o mesmo pensamento é difícil, imagine diferente. Então, irmãos, eu queria trazer esse bate-papo descontraído para vocês, que vocês conhecessem um pouquinho mais do Pastor Aldo aí. A Igreja Pentecostal Ungida é aqui na Avenida João Carlos de Lima, aqui no bairro Carimã. Faça uma visita, os cultos é de quarta, sábado e domingo. Venha de máscara, temos ali álcool em gel, as cadeiras estão separadas, mantendo o distanciamento. Se você não pode ir à igreja, acompanhe pela rede social aí da Igreja Pentecostal Ungida, pesquisa aí no Facebook que já vai aparecer, visite os irmãos, mande uma mensagem no chat, precisar de um auxílio, uma ajuda, nós estamos aí para contribuir com a obra de Deus. E antes de encerrar, a gente já falou aqui sobre as dificuldades, né, que a gente sempre fala de dificuldade, mas eu queria que o pastor Aldo aí também falasse um pouquinho, Aldo, o que traz, vamos pôr assim, de alegria para você quando você está fazendo a obra? De repente você encontra um jovem, uma pessoa, vamos supor aí, que se converteu, que você vê que mudou de vida. Como que é para você quando você vê esses frutos, vamos pôr assim, sendo colhidos da obra? Nossa, eu confesso para você, a minha maior felicidade é a gente estar fazendo a obra de Deus e uma pessoa vem chorando, né, a aceitar a Jesus. E não só isso, que ele não para por ali, mas que eu vejo que ao decorrer da história dele, ao decorrer da vida dele, os dias, eu vejo que ele vai só se aprimorando, né, crescendo espiritualmente, né, desenvolvendo ali na área espiritual. Então eu fico muito alegre, feliz,
quando eu chego na igreja, está você, a sua família, a sua casa ali, toda na igreja reunida para adorar a Deus. Acho que é a felicidade, acho que de todo pastor, né? É chegar e ver que aquela pessoa que você evangelizou e que ela acreditou de fato que Jesus é Senhor, esteja na igreja com toda a família, né? Nós temos aqui na IPU aqui de Elias Falso, que pessoas que aceitam Jesus e dias, após semanas, começam a vir a família, o pai, a mãe, né? Começar a vir toda a família. Isso eu fico muito feliz, muito alegre, né? Eu falo com o povo aqui que nós temos que ser família, irmão. Tem que ser família, nós somos família, né? Temos em união. Jesus diz para os discípulos assim, um reino dividido não pode subsistir. Então, uma família dividida não pode subsistir, uma igreja dividida não pode subsistir. Então, quando a gente trabalha em união, muitas pessoas, quando aceitam Jesus, se sentem acolhida, tanto por Jesus Cristo, como também para a igreja de Deus. Então, eu fico muito feliz. A minha maior felicidade é isso, é poder chegar na igreja e topar aquela pessoa que eu evangelizei, ou alguém evangelizou, aceitando Jesus e no decorrer dos dias eles estão ali, adorando a Deus, servindo a Deus, e alegre, irmão, alegre, né? Bem alegre. E antemão, eu queria só falar também uma coisinha aqui, que o que acontece? Quando você aceita Jesus, não é que a sua vida vai mudar de um passe de mágica, né? Não, né? É um trabalho que nós vamos se desenvolvendo, né? Dia após dia, hora após hora, noite após noite, minuto a minuto, né? Que é aquilo que Paulo diz, crescer na graça e no conhecimento. Essa graça que Paulo fala, né? É o mundo de Deus, é o mundo de Jesus, né? É o mundo de Deus, e você consegue fazer isso orando, jejuando, lendo a Bíblia, né? Aprendendo, participando dos cultos de ensino, escola dominical, fazendo cursos acerca de Jesus, e isso vai lhe crescer espiritualmente, né? Vai lhe crescer espiritualmente, porque quem tem a mente renovada, ninguém leva ele. E como que é renovada? Renovada, cheia de conhecimento, sabendo quem você crê, de fato quem você acredita, de fato para onde você vai no final da sua jornada, né? E nós cremos em nome de Jesus que vai chegar um dia que Jesus virá buscar todos nós que demos a nossa vida a Ele. E só para me encerrar minha fala, eu só quero deixar um texto da Bíblia em Mateus 4, né, que fala da tentação de Jesus. Né? Jesus fica 40 dias e 40 noites ali no deserto, né, sem comer e sem beber. Quando ele tem fome, o inimigo aparece para ele. Né? E não só isso, o inimigo, além de parecer para ele oferecendo pedras para ele transformar em pão, e ele faz uma pergunta assim, ó, se tu és o Filho de Deus. Essa pergunta, meu irmão, ela é estranha, por quê? Porque quem é que está tendo dúvida ali? É Satanás que está tendo dúvida de quem Jesus é, ou ele quer saber que Jesus tem dúvida de quem realmente ele é? Então Satanás propõe isso para nós. Aí você está em casa, o teto da casa está desabando, as dívidas estão chegando, o trabalho não tem, as coisas acontecem, briga, intriga, o diabo faz uma proposta, né? Perguntando, mas você não é crente? Se tu és isso aí, por que está passando por isso? Por quê? Porque o inimigo, no terreno da tentação, na hora da briga ali, muitas pessoas perdem a sua identidade. Né? Então, eu deixo essa palavra para você aí, quando você estiver em confusão, em briga, as coisas estão dando ruim, orando a casa está desabando, né? Entenda que você é um servo de Deus. E depois de tudo isso aí vai ter um banquete, assim como os anjos prepararam um banquete para Jesus, você também terá um banquete. Então, não caia nas armadilhas do inimigo. Se você acredita, irmão, olha só, viver para Deus é acreditar. Né? É por isso que fé vem do hebraico, emuná, que é isso? Firmeza de um indivíduo. E fé não é orar e paralítico levantar, não. Fé não é orar, o cego ver, não. Surdo ouvir, mudo falar, não. Fé é quando o seu pai, a sua mãe, os seus amigos olham para você e falam assim, sai da igreja, rapaz, isso aí não é nada não. E você diz assim, não, eu creio, eu acredito, eu tenho fé. Isso é firmeza de um indivíduo. Isso é que é fé. Quando o mundo grita o padrão ao contrário da vida que você vive na igreja. Isso que é fé, é você se manter. Então, eu profetizo em nome de Jesus que a partir de hoje, a emunar, a fé vai bater tão forte em você que você não vai desvirtuar a sua atenção a Jesus. Amém? Essa é a minha palavra que eu tenho aí aos irmãos, que Deus abençoe. Glória a Deus. E aí, para fortalecer aí, para complementar a palavra do pastor antes da gente fechar,
Paulo escreve uma segunda carta a Timóteo e sabe que tem um contexto bem interessante que os irmãos começaram a falar mal de Paulo. Paulo, para quem lê o Evangelho, se você pega as epístolas, as cartas do Evangelho, a maioria é constituída por escritos e ensinamentos de Paulo. Paulo anteriormente era Saulo, servia o exército, o Império Romano, perseguia os cristãos, matava os cristãos, teve um encontro com Deus, Deus transformou a vida dele e mudou o nome dele. Aí Saulo passa a ser Paulo. Aí, irmãos, de repente, imagine você está fazendo a obra, você está constituindo igrejas e o povo aqui, ó, no seu lombo. Não, mas que esse Paulo aí, o que ele está querendo ser agora se ele perseguir e matava a gente? Aí Paulo escreve para Timóteo, falando: Timóteo, tenha fé e convicção em Cristo, porque eu fui preso por amor a Cristo, eu estou fazendo a obra por amor a Cristo, bem sem eu em quem eu tenho crido. Então, se você sabe que você tem crido no nosso Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, se fortaleça no Senhor. Busque, prossiga na graça, no conhecimento, como o pastor aqui falou, para que você não caia nas tentações e nas armadilhas do inimigo. Porque nós temos um mau hábito, nós evangélicos hoje, como assim todos nos intitulam, temos um mau hábito de nos acomodar numa posição. Então não se acomode onde você está, se levante, se coloque de joelhos, agradeça a Deus, sabe? Vamos arregaçar as mangas e trabalhar, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Você de repente fala: como eu posso trabalhar? Você está indo à igreja, você ouviu uma palavra, você aprendeu. Chega na sua casa, fala para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido. Se você mora sozinho, fala para o seu vizinho. Se expresse, fale do Senhor, porque como crerão se não há quem pregue? E aqui hoje nós estamos falando isso. O Senhor está querendo te enviar para fazer a obra, porque a fé, como o pastor falou, ela é um fundamento firme e vivo que transforma o nosso comportamento, o nosso interior. Então que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Nessa manhã aqui eu quero agradecer o pastor Aldo aqui por estar conosco. Que Deus abençoe imensamente a vida aí do Aldo. Obrigado por ter aceitado o convite. A gente fica meio tímido na frente das câmeras aí, irmão, porque não é fácil não. Mas Deus, ele é bom em todo tempo e tudo que fazemos é para a glória de Deus. Muito obrigado por estar conosco, por ter nos assistido. Curta, comente, compartilhe, assiste novamente e que Deus possa falar ao seu coração e que você possa ter absorvido algo nessa manhã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo. Um abraço, fiquem com Deus.